Você já se perguntou como será o anticristo? Ou melhor, será que ele já está entre nós? Será que ele já apareceu, mas ninguém percebeu? A Bíblia diz que ele virá, mas também deixa sinais, características, pistas que, se ignoradas, podem nos tornar presas fáceis de seu engano. E o mais assustador não é que ele virá com violência, com ódio declarado, mas com palavras suaves, aparência de cordeiro e poder de sedução. Ele convencerá as multidões, enganará até mesmo os escolhidos, se possível. Hoje, vamos mergulhar profundamente nos sinais do anticristo, e você vai perceber. Talvez ele esteja mais próximo do que imaginamos. O apóstolo João já dizia em 1 João 2,18: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. Essa declaração já nos mostra algo fundamental. O espírito do anticristo não é uma ideia futura, mas uma realidade presente. Não estamos esperando que o mal comece. Ele já começou. Estamos esperando apenas que ele se manifeste em sua forma final. E esse é o maior erro de muitos: achar que o anticristo será facilmente reconhecível, que ele virá com chifres, com fúria, com gritos. Mas ele será o oposto. Ele será encantador. Ele será político, será carismático e será aceito. Não por força, mas por sedução. Apocalipse 13 descreve a besta que se levanta do mar com poder e autoridade sobre toda a terra. Essa besta é entendida como a figura do anticristo. Ele terá domínio global. Controle sobre a economia, sobre governos, sobre sistemas. E tudo começa com um discurso. O anticristo será, acima de tudo, um grande orador. Um homem que sabe falar o que o povo quer ouvir. Que usa a dor, o medo, a esperança para conquistar corações. Ele não começa como ditador. Começa como salvador. Ele oferece soluções. Promete paz. E é aí que o engano se instala. Mas como identificar esse personagem? Como saber se ele já está se revelando? Jesus deixou pistas claras. Em Mateus 24:24, ele disse: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O anticristo não será apenas um líder político. Ele terá aparência espiritual. Fará sinais. Fará milagres. Terá autoridade. E por isso, enganará multidões. Ele se parecerá com Cristo, mas negará Cristo. Ele usará palavras de amor, mas servirá ao ódio. Ele falará de unidade, mas destruirá a verdade. O apóstolo Paulo também fala sobre ele em 2 Tessalonicenses 2. Ele o chama de o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele se assentará no templo de Deus, como se fosse o próprio Deus. Isso significa que ele não será contra a fé. Ele se apresentará como parte dela. Usará símbolos religiosos, palavras bíblicas, um discurso de fé, mas com um veneno invisível. É assim que o anticristo age. Ele não destrói a verdade de fora para dentro. Ele a contamina de dentro para fora. E aqui está um dos sinais mais perigosos. Ele será aceito por muitos que se dizem cristãos, por igrejas que já estão se curvando ao sistema, por líderes que preferem relevância à obediência. O anticristo será o reflexo de uma fé diluída, de um evangelho sem cruz. Ele encontrará espaço porque muitos já estarão preparados para recebê-lo. O que estamos vendo hoje é exatamente isso: uma preparação espiritual, uma acomodação da fé, uma substituição da verdade por conveniência. O anticristo não precisará destruir a igreja. Ele será recebido por uma igreja sem discernimento. Agora pense nos tempos em que vivemos. A idolatria ao poder, a imagem, a influência, a adoração a figuras carismáticas, a líderes que falam bonito, mas vivem longe da verdade. Isso não é o cenário perfeito para o surgimento do anticristo? Um mundo carente de direção, faminto por respostas, disposto a entregar liberdade em troca de segurança.
O sistema está pronto, a mentalidade está sendo moldada. E o personagem pode já estar em cena, esperando o momento certo. Outro sinal está em Daniel 8:25, onde lemos: E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano em sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui vemos 3 características marcantes. Ele será estrategista, ele será arrogante e ele será destrutivo. Mas veja que a destruição será contra os que vivem em segurança, ou seja, os que acham que estão protegidos, os que estão acomodados, os que deixaram de vigiar. É por isso que esse vídeo é mais do que um estudo. É um chamado à vigilância. Muitos estão esperando o anticristo se manifestar, mas ele já se manifesta todos os dias. Na cultura que rejeita a Bíblia, na política que despreza a moral, nos sistemas que anulam a fé, no entretenimento que normaliza o pecado, no discurso que prega amor, mas nega a verdade. Cada um desses elementos carrega o DNA do anticristo. E quanto mais aceitamos isso como normal, mais nos aproximamos do tempo em que ele será revelado. E se ele for alguém influente, hoje? E se ele já estiver discursando em reuniões internacionais, sendo aplaudido por líderes mundiais? E se ele já estiver promovendo leis, discursos, campanhas que moldam a sociedade a rejeitar tudo o que é santo? Ele não virá do nada. Ele não vai cair do céu. Ele surgirá de dentro do próprio sistema que ajudamos a construir. E quando ele se revelar, muitos o seguirão, porque já estarão cegos, porque já estarão marcados, porque já terão rejeitado a verdade tantas vezes que não reconhecerão mais a mentira. Por isso, o sinal mais importante do anticristo não está no mundo, está em você, está no seu coração, está na sua vigilância, porque quem não se enche da verdade será preenchido pelo engano. O maior risco não é ser enganado, é estar tão distraído, tão confortável que nem perceba que já foi. E esse é o espírito do tempo, um espírito que adormece, que embriaga, que anestesia, que distrai com o supérfluo, enquanto o essencial escorre pelas mãos. Apocalipse 13:8 diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, os que não têm o nome no livro da vida adorarão a besta, não por maldade, mas por ausência de salvação. O verdadeiro antídoto contra o anticristo é estar em Cristo, é nascer de novo, é viver no Espírito, é andar na verdade, é ter o nome escrito no livro da vida. Quem vive em santidade não será enganado, porque conhece a voz do pastor, e não segue estranhos. Esse é o tempo de abrir os olhos, de deixar de lado o evangelho raso, de mergulhar na palavra, de clamar por discernimento, porque os sinais estão aí. O espírito do anticristo já opera. E se você não se posicionar agora, será tarde. O anticristo virá com um discurso de paz, mas trará destruição. Com aparência de cordeiro, mas boca de dragão. Ele prometerá tudo, mas levará todos à perdição. Ele unirá povos, religiões, nações, mas afastará todos de Deus. E você, está pronto para discernir? Está firme o bastante para resistir? Está limpo o suficiente para reconhecer a sujeira? Ou será apenas mais um que o aplaude, sem perceber? O tempo do engano está começando. Mas também é o tempo da verdade. O tempo dos escolhidos, dos que se santificam, dos que se guardam, dos que não se vendem e dos que não se dobram. A marca do anticristo será visível apenas para quem enxerga com os olhos do Espírito. Os demais acharão tudo normal, porque o engano é confortável. Mas a verdade exige renúncia. Comente "Eu escolho a verdade" se essa palavra te despertou. Compartilhe com quem precisa abrir os olhos. E lembre-se, o anticristo virá, mas os que são de Cristo jamais serão confundidos.